Lucas, capítulo de número 4. Nós vamos ler do primeiro verso ao verso de número 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E, elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 13. Passadas que foram as tentações de toda a sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Irmãos, quero meditar com os irmãos nesta noite acerca do tema: o conflito entre a religião e o evangelho. Diga comigo: o conflito entre a religião e o evangelho. Isso. O conflito entre a religião e o evangelho. A religião sempre fez parte da vida humana. A religião sempre fez parte do homem. A religião sempre existiu diante do homem. Alguns acreditam que a religião deu as caras ainda lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam, descumprem uma ordem do que não era para fazer, e assim se escondem, tentando fazer com que o Senhor não percebesse o que tinha acontecido. Depois que pecaram, Adão e Eva, eles se escondem, tentando camuflar aquilo que tinham feito, uma forma de Deus, em sua mente, na mente de Adão e Eva, não perceber o que havia acontecido, mas é impossível, porque Deus conhece todas as coisas. Alguns estudiosos também acreditam que a maior manifestação de religião aconteceu lá em Gênesis, na Torre de Babel. Na Torre de Babel. São linhas, né? Linhas de estudiosos, mas é fato que o Brasil é um país religioso. Um país religioso que ocupa a 10ª posição no ranking de países mais religiosos. Uma pesquisa feita no ano passado, ano de 2014, o Brasil tem cerca de 86% da sua totalidade religiosa.
algum credo, alguma religião, o homem pratica, a mulher pratica. Diante disto, o país Brasil ocupa a sua 10ª religião. Nos tempos de Jesus não era diferente. Nos tempos de Jesus, a religião também existia. Nos tempos de Jesus, a religião também fazia parte de tudo ali. Existiam 5 grupos religiosos. Existiam 5 grupos ou partidos religiosos no judaísmo: os saduceus, os essênios, herodianos, zelotes, os fariseus. Este último deu trabalho para Jesus. Este último sempre se opunha a Jesus. Este último sempre confrontava o Senhor Jesus e achava um meio de realmente se opor a ele. A título de curiosidade, os fariseus nasceram durante o exílio na Babilônia, quando a liturgia estava suspensa em razão da destruição do templo de Salomão. Então, existia a lei de Moisés. E aí seguiam a lei de Moisés à risca, fazendo dela um legalismo, porque existiam ou exerciam dela, ou faziam dela com tanta autoridade e com tanta propriedade, que chegavam a ser rigorosos, fizeram disso legalismo, e esse legalismo cegou todo o seu entendimento, Então, nos tempos de Jesus, a religião também imperava, existia religião. E quando eu leio esse texto, quando eu estava lendo este texto, o Espírito Santo começa a falar conosco e começa algumas coisas a saltar no nosso coração. E ao meu ver, esta passagem, em que, voltando um pouco, Jesus ele é batizado por João Batista. Jesus, ele sai da água. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba. Uma voz ecoa e o Senhor Deus diz estas palavras: este é o meu filho amado, a quem me compraz. Estava tudo bom, maravilhoso. A Trindade se manifestando, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a palavra do Senhor também nos diz que depois disso, Jesus Cristo ele é levado ao deserto. Jesus Cristo ele é conduzido ao deserto pelo Espírito. Ele é conduzido ao deserto, região que cercava o Mar Morto, também Rio Jordão, para uma visita não muito agradável: Satanás. E quando eu estava lendo este texto, algumas coisas saltaram em meu coração e eu quero compartilhar com você nesta noite. Pense comigo: Jesus de um lado, com a sua proposta do Evangelho. Jesus de um lado, com uma missão. Jesus de um lado, com seu objetivo de ensinar o Evangelho, para que este Evangelho pudesse ser propagado. Do outro, Satanás, fazendo propostas para o Senhor Jesus, tentando induzir o Senhor Jesus à desobediência, a ir contra os seus propósitos, a ir contra o seu objetivo, porque era isso que estava acontecendo ali. Jesus tinha passado um período de jejum, Jesus tinha passado um período de fome, porque a palavra do Senhor nos diz isso, e agora Satanás se apresenta diante dele, com propostas para tentar
desvirtuar o plano do Evangelho. O plano do Evangelho. E quando eu olho para este texto, eu quero que você esteja realmente ligado aí comigo e atento. Mas pastor, o que é religião? O que é religião? Você poderia perguntar, o que é religião? Na definição sociológica de Otto Maduro, podemos entender por religião um conjunto de práticas e ações que ligam o homem a uma força através de um elo de obrigação e dependência. É um elo que liga o ser humano, o homem, a uma força qualquer. E dentro deste elo existem obrigações e dependência. Esta é a religião. Traduzindo, eu faço isso para ter isso. Eu faço isso aqui para que Deus me abençoe para eu ter lá. Só que esta não foi a proposta do Evangelho. Não. Essa não foi a proposta do Evangelho do Senhor Jesus. E eu consigo ver aqui algumas lições acerca desta passagem, em que a religião leva o homem a viver à base de trocas. Isso é religião, viver à base de trocas. Quando Satanás se coloca diante de Jesus, o que Satanás propõe a Jesus? Olha, você passou, Jesus, um período em jejum, mas o que adiantou você ser tão fiel? O que adiantou você fazer tudo certinho, se agora você está passando fome? O que adiantou o senhor fazer tudo certinho, jejuou, orou, buscou? O senhor está passando fome agora. Esta é a base de troca, entende? Eu faço isso para ter isso. Eu faço alguma coisa para Deus, para que Ele me dê alguma coisa. O sentido da religiosidade é esta, uma troca. O ser humano, ele faz alguma coisa esperando que Deus faça algo por ele. E aí muitas vezes nós escutamos a famosa frase, hoje eu preciso na igreja agradecer. Quem já ouviu essa expressão? Preciso ir na igreja para agradecer. Ou seja, a troca. Deus fez por mim, então eu vou na igreja para agradecer a Ele. Ou seja, se Ele não fizer, eu não preciso ir na igreja para agradecer a Ele. É a religião. Olha Jesus, o que te adiantou? Jejuou tanto que está passando fome. Outra questão, a religião faz o homem buscar a Deus, e se Deus não atender a ele, ele vira as costas para Deus. Essa era a proposta de Satanás. O que adiantou o Senhor ser fiel? Não adiantou nada. E muitas vezes as pessoas de fora tentam usar isto para tentar desanimar a nossa fé. O que está adiantando você ir na igreja? O que está adiantando você fazer campanha? O que está adiantando você orar, se Deus não está fazendo nada por você? O que está adiantando você ir tanto para a igreja, se Deus não está fazendo nada por você? Vira as costas para Ele. Abandona esse Deus. Não é isso que a mulher de Jó falou? Não é isso que a mulher de Jó fez? Olha aí, Jó, o que adiantou você ser reto, íntegro, se sobreveio sobre você esta enfermidade? Abandona esse seu Deus e morre. Esta é a proposta da religião. Esta é a proposta da religiosidade. A religião leva o homem a pensar que a sua falta de compromisso não interfere na sua comunhão com Deus. A religião faz o homem pensar que a sua falta de compromisso não interfere no seu relacionamento com Deus. Não interfere no seu relacionamento com Deus. Como assim, pastor? E é sobre isso que nós vamos começar, né? A batalha da religião e do evangelho. Evangelho não é religião.
A religião foi algo inventado pelo homem. E nós vamos ver daqui a pouquinho mais sobre isso. O Evangelho é um presente de Deus para o homem. A religião foi algo feito pelo homem. O Evangelho não. O Evangelho é um presente de Deus para o homem. Esta é a diferença. Pastor, então a religião não é boa? Eu digo para você, a religião leva as pessoas a matarem por causa dela. A religião leva as pessoas a violarem o direito das outras. E o Evangelho não é isso. Isso não é Evangelho. Quando eu olho para este texto, em primeiro lugar, entre a batalha e a religião, a proposta da religião é para que eu satisfaça os meus desejos ou a minha vontade, porque isso não interfere na minha comunhão com Deus. Essa é a proposta da religião. O que Satanás apresenta para o Senhor Jesus no versículo 3 e 4? Olha aí, ó. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. A proposta de Satanás é o quê? Você está com fome, Jesus. Você pode saciar a sua fome. Você pode transformar essa pedra em pão. Faça isso. Você já é filho mesmo. Você já é filho mesmo. Isso não vai interferir no seu relacionamento com Deus. A proposta da religião é me fazer achar que ao satisfazer a minha vontade, isso não vai interferir na minha comunhão com Deus. Em outras palavras, eu posso fazer tudo de errado durante a semana toda. Posso fazer tudo de errado. Contanto que eu vá na igreja no domingo, está tudo certo. Só que a proposta do Evangelho é outra. A proposta do Evangelho é obediência. E Jesus, Ele não transforma aquela pedra em pão pela sua obediência à vontade do Pai. Pela sua obediência à vontade do Pai. Pelo seu compromisso à vontade do Pai. Mas é bem verdade também que a pós-modernidade gerou, dentre tantas coisas, o homem light. Pastor, que é homem light? Tem tudo light hoje, né? Refrigerante light, tudo light, doce light. A pós-modernidade também inventa um homem light. Um homem light é aquele que se interessa por tudo e ao mesmo tempo não se compromete com nada. Ele se interessa por tudo. Se você perguntar para as pessoas na rua: ah, você acredita em Deus? Acredito em Deus. Ah, você acredita em Deus? Sim, eu acredito em Deus. Mas você vai ver a conduta é totalmente diferente e oposta àquela que o Evangelho propõe. Porque a religião me leva a isso. A religião me leva a isso. A religião me leva a achar que eu posso fazer tudo de errado, porque isso não interfere na minha vida com Deus. Eu continuo tendo meu relacionamento com Deus. Eu continuo tendo a minha vida com Deus. Voltando à questão, eu posso fazer tudo de errado, contanto que eu vá na igreja no domingo, está tudo certo. O que eu faço durante a semana é da minha conta, não é da conta de Deus. Essa é a proposta da religião. Nós queremos chegar a Deus, mas não queremos largar e satisfazer as minhas vontades. O pastor Marcelo Gomes diz que esta foi uma das questões da Torre de Babel. O homem queria acessar Deus, mas sem tirar os pés da terra. O homem queria chegar a Deus, foi isto que motivou os homens a construir a torre. Nós vamos chegar aos céus, nós vamos chegar aos céus, mas queriam acessar ao céu, mas com os seus pés na terra, não se desligando. Essa é a proposta da religião. A proposta da religião é que eu realmente
satisfaça as minhas vontades, achando que isso não vai me interferir no meu relacionamento com Deus. Neste texto eu vejo uma grande batalha entre a religião e o evangelho, porque a proposta de Jesus e a proposta do evangelho era totalmente diferente, a ponto do Senhor Jesus dizer: nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão virá o homem. Eu preciso entender que as minhas atitudes interferem no meu relacionamento com Deus. A minha vida de desobediência interfere no meu relacionamento com Deus. Ah, Jesus, mas o Senhor está morrendo de fome. Não é assim que muitas vezes as pessoas usam? Ah, pastor, mas estava difícil segurar a tentação. Foi difícil me segurar. Foi mais forte que eu. É assim? Foi mais forte que eu. Mas aquilo que eu faço interfere. A minha atitude pode me fazer perder a minha intimidade com Deus. Porque foi isso que aconteceu com Adão e Eva. A minha atitude pode me trazer vergonha diante das minhas escolhas, porque isso aconteceu com Adão e Eva. As minhas atitudes podem me fazer perder os propósitos de Deus na minha vida, porque foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Mas a religião vem com a sua proposta de que eu posso fazer de tudo e alcançar ou realizar tudo, porque isso não me interfere, eu continuo tendo um relacionamento com Deus. É isso que o mundo acredita, é isso que as pessoas acreditam. Mas a proposta do evangelho é outra. Ao invés da desobediência, a proposta do evangelho é a obediência. Jesus estava sendo obediente. Jesus foi obediente. Eu não devo obedecer para ser filho. Eu devo obedecer porque sou filho. E esta é a proposta do evangelho. Eu não posso obedecer para ser filho. A minha obediência é em razão de ser filho e querer agradar o coração do Pai. Ah, Jesus, mas o Senhor está com fome. Quantos dias o Senhor não se alimenta? Ah, a pedra está aí, é só transformar a pedra em pão. Essa era a proposta da religiosidade. Mas a proposta do evangelho, ao invés de desobediência, é a obediência. É a obediência. Segundo lugar, a proposta da religião é para que eu use dos meus meios para alcançar aquilo que almejo. A intenção de Satanás aqui era a seguinte: Jesus, a minha proposta é esta. Você, como filho, você pode usar todos os meios que tem à sua disposição, porque esses meios estão dispostos a você. Esses meios estão dispostos a você. Salte, faça, e os anjos virão, e o Senhor não sofrerá nenhum arranhão. Nenhum arranhão. O Senhor pode usar os meios que acha que precisa usar para alcançar aquilo que quer, para alcançar aquilo que deseja. E esta também é a proposta da religião. A religião induz o homem sempre a buscar seus próprios meios para alcançar aquilo que deseja. Eu tenho os meus meios de alcançar a Deus. Não importa se este meio é legal ou não, eu tenho os meus meios de alcançar a Deus. Eu preciso de algo momentâneo. Eu preciso que Deus me responda de uma forma momentânea. Eu preciso que Ele me responda. Eu preciso que Ele faça algo por mim. Então eu vou dar o meu jeito, eu vou fazer com a minha própria força, o meu entendimento e vontade, para ver se algo acontece.
Eu tenho que usar meus meios, que é alcançar isso, é alcançar o meu objetivo. Era a proposta de Satanás para Jesus. Use os meios que o Senhor tem aí, ó. Pode fazer de tudo. Pode realmente fazer de tudo. Mas a proposta do Evangelho é uma proposta totalmente diferente. É alcançar mesmo, mas através de Jesus. É alcançar a minha salvação, que eu encontro somente em Cristo. É alcançar aquilo que eu desejo somente em Cristo. Porque Ele é o autor e consumador da minha fé. Mas a religião prega que eu devo usar todos os meios disponíveis para alcançar o meu objetivo, para alcançar a minha vontade, para alcançar aquilo que necessito, para alcançar aquilo que estou precisando de uma forma momentânea, aquilo que estou precisando de uma forma rápida, A proposta que a religião faz ao homem é a mesma que Satanás fez a Jesus. Você pode usar os seus meios para alcançar aquilo que quer. Você pode alcançar os meios que você tem para alcançar aquilo que quer. E a religião prega isso. E a religião ensina isso. E é interessante que, infelizmente, a religião tem conseguido tudo isso. Tem conseguido realmente implantar tudo isso, a sua vontade. Infelizmente, a pós-modernidade apresenta ao homem uma religião à la carte. Ou seja, sabe me satisfazer momentaneamente aquilo que eu preciso. Eu escolho aquilo que eu preciso. Eu escolho aquilo que me satisfaz. Se está me satisfazendo, eu escolho. É aí que hoje eu estou aqui. Na terça-feira eu estou na mesa branca. Na sexta-feira eu estou no curandeiro, porque eu preciso alcançar o meu objetivo. Eu preciso alcançar o meu objetivo e satisfazer aquilo, não importa o meio. Jesus, os anjos, use os anjos. E eu vejo que isso está totalmente também ligado ao Getsemane, quando Jesus poderia usar os seus meios para se livrar daquela situação, e não fez. Ele poderia ter usado os seus artifícios, os seus meios como filho, aquilo que estava disponível a ele, mas não fez. Para se livrar da cruz, para se livrar daquele momento, e não fez. Mas a proposta da religião é esta. A proposta da religião faz o homem entender que tem o direito de que Deus o atenda a hora que eu quero. A hora que eu quero. Nem que para isso eu tenha que provar o caráter de Deus. Mas aí Jesus responde. Aí Jesus traz as suas palavras, a proposta do Evangelho. Não ponha à prova o seu Deus, ou o Senhor seu Deus. Jesus estava dizendo em outras palavras: ainda que as minhas vontades não sejam satisfeitas, eu continuo obedecendo como filho. Ainda eu poderia usar todos os meios, mas ainda que as minhas vontades não sejam satisfeitas, eu continuo servindo a Deus. Continuo servindo a Deus. Então a proposta do Evangelho é essa: meios, artifícios. A proposta da religião é essa: meios, artifícios. A proposta do Evangelho não. A proposta do Evangelho é através de Cristo. Através de Cristo. Através do Senhor. Terceiro e último lugar. A proposta da religião é que eu demonstre a superioridade ao invés da servidão. Olha o que diz o versículo 5 ao 8. E
elevando, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. A proposta de Satanás para Jesus foi a seguinte: ao meu ver, os judeus, pressionados por Roma, estavam esperando alguém que os libertasse, alguém que chegasse realmente de uma forma radiante, de uma forma poderosa. E ao meu ver, a proposta de Satanás para Jesus é essa: Jesus, o Senhor pode chegar desta forma, o Senhor pode chegar dessa forma, o Senhor pode chegar desta maneira, o Senhor pode chegar cheio de glória, cheio de autoridade. É isso que o versículo 6 diz: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória. Esta é a proposta de Satanás para Jesus. Mas a proposta do Evangelho é outra. A proposta do Evangelho é o quê? Servir. A proposta de Satanás, ao meu ver, é esta: ó, Jesus, o Senhor vai ter que chegar chegando. Não tem outra forma não. Esquece isso daí de manjedoura. Já nasceu numa manjedoura. Está na hora de chegar de uma forma triunfante, para o povo reconhecer isso. Essa é a proposta da religião. Essa é a proposta da religião. Esta é a proposta da religião. A mesma proposta de Satanás. A mesma proposta de Satanás. E eu vejo isso em uma lição, em os discípulos com Jesus a caminho de Cafarnaum, em que os discípulos começam de uma forma meio em conflito também, perguntar: quem é o melhor entre nós? Quem é o melhor entre nós? Quem dentre nós é o melhor? Quem dentre nós sobressai? Quem dentre nós tem mais estrela? Quem dentre nós tem mais reconhecimento? Diante disso, eu vejo alguns detalhes. Diante dos discípulos: o ego ferido, a arrogância espiritual, atitudes defensivas e ofensivas, a vaidade e o espírito de concorrência. Essa é a proposta de Satanás, esta é a proposta da religião. Eu preciso que tudo saia do meu jeito, porque eu preciso de glória, eu preciso aparecer, eu preciso fazer. Essa é a proposta da religião. Enquanto a proposta do Evangelho é o quê? Servir. Estou disposto a servir. A grandeza de um homem, ela é medida de acordo com a sua disposição em servir. Ser servo. Ó Jesus, esquece esse negócio de manjedoura. Está na hora do Senhor chegar no estrelato, para que todo mundo venha te aplaudir, para que todo mundo venha aplaudir o Senhor. É desta forma que o Senhor tem que chegar. Mas a resposta de Jesus é outra: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele preste culto. A proposta do Evangelho é totalmente o contrário da proposta da religião. Totalmente proposta da religião.
É aí que começa os conflitos. É aí que começa as concorrências. Quem sabe naquela conversa dos discípulos, um bate no peito e diz: ó, eu sou o melhor. E o outro do lado diz: ah, então eu quero só ver se você é o melhor mesmo. É isso que acontece? Quero só ver se vai dar certo isso que você vai fazer aí, ó. Quero só ver se vai dar certo. Porque a proposta da religião é o serviço. Ao invés de falar, eu quero só ver se vai dar certo, é falar, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para caminhar ao teu lado. Eu estou aqui para realizar com você. Não para disputar com você. Não para saber quem é o melhor, quem é o maior. Não. Mas estamos para servir. A resposta de Jesus é enfática ao dizer: eu escolho servir para que meu Pai seja reconhecido. Essa é a proposta do Evangelho: servir para que o Senhor seja reconhecido. Servir para que o Senhor seja reconhecido. João 6,15 diz: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Depois de ter multiplicado os pães e os peixes, as pessoas queriam proclamar Cristo como rei. Chegou o rei, esse é o nosso rei. Sabe o que Jesus faz? Foge e vai para o monte, porque não era para isso que ele estava ali. Ele estava ali para servir. Ele estava ali para servir. A palavra do Senhor nos diz lá em Mateus 10, 38 a 39: e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Então, tome a sua cruz e segue-me. Faça diferente. E esta proposta era muito forte para os galileus. Por quê? Porque há pouco tempo Judas da Galileia tinha se levantado, juntamente com alguns, uma rebelião. Mas o general romano Varo deu um jeito de acabar com tudo. 2.000 pessoas foram crucificadas, e as cruzes foram colocadas nas ruas, com uma forma de alerta para as outras pessoas. Quando Jesus usa esse termo, é muito forte nos galileus. Por quê? Porque a cruz gerava em seu coração renúncia, gerava em seu coração morte por uma causa, e era isso que o Senhor estava dizendo, gerava em seus corações serviço. E esta é a proposta do Evangelho. Jesus vem com essa proposta: se você quer me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. A proposta da religião é me fazer me sentir superior a tudo e superior a todos. A proposta da religião é me fazer achar o melhor. A proposta da religião é para que eu seja servido. A proposta do Evangelho é para que eu venha servir. Para que eu venha servir. Para que eu venha ser servo. Para que eu venha realmente fazer tudo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Para concluirmos juntos, o Evangelho não pode ser comparado à religião, são propostas diferentes. A religião foi algo inventado pelo homem. O Evangelho é um presente de Deus para o homem. Que possamos zelar por este presente, que possamos cuidar deste presente e servir ao Senhor Jesus com alegria de coração para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor bem forte.